Você já conheceu alguém que parecia simpático, mas no fundo tinha atitudes que não batiam com as palavras? Muitas vezes, as pessoas falsas usam frases prontas para ganhar sua confiança ou esconder suas verdadeiras intenções. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 7 frases que pessoas falsas sempre usam, explicar o que elas realmente significam e como você pode identificar esses sinais no seu dia a dia para não cair em armadilhas. Pessoas falsas fazem parte de qualquer ambiente social. Elas se aproximam com máscaras de simpatia, elogios forçados e um discurso aparentemente amigável, mas escondem intenções diferentes das que demonstram. Reconhecer esse tipo de comportamento é fundamental para proteger sua autoestima, evitar manipulações e manter relacionamentos mais saudáveis. Uma das formas mais claras de identificar falsidade é observar a linguagem verbal, pois as palavras, embora possam ser escolhidas com cuidado, muitas vezes revelam contradições, exageros e padrões repetitivos. Existem frases que soam bonitas, mas, quando analisadas com atenção, não passam de ferramentas para manipular ou disfarçar intenções. Nesta narrativa objetiva, vamos explorar 7 frases que pessoas falsas sempre usam, entender o que está por trás delas e como identificá-las no dia a dia. A primeira frase comum em pessoas falsas é: "Pode contar comigo para tudo." À primeira vista, essa declaração transmite apoio, confiança e lealdade. Quem ouve se sente acolhido e acredita que pode realmente confiar naquela pessoa. Porém, em muitos casos, essa promessa não passa de um discurso vazio. Pessoas falsas usam esse tipo de frase para criar uma imagem de amizade incondicional, mas raramente cumprem o que dizem. Quando você realmente precisa, somem, arrumam desculpas ou simplesmente não aparecem. É importante perceber que pessoas genuínas dificilmente usam palavras tão absolutas como sempre ou para tudo, porque entendem que ninguém pode estar disponível o tempo todo. O exagero é justamente o que denuncia a falsidade. Essa frase, em vez de revelar apoio, muitas vezes é um disfarce para conquistar sua confiança rapidamente e criar uma impressão de proximidade. O verdadeiro apoio não está nas palavras, mas na constância das atitudes. A segunda frase típica é: "Eu só quero o seu bem." Esse tipo de declaração, quando sincera, tem um valor enorme, pois mostra preocupação genuína. No entanto, na boca de uma pessoa falsa, ela serve como justificativa para críticas disfarçadas, conselhos invasivos ou tentativas de manipulação. Muitas vezes, quem diz isso está mais interessado em controlar suas decisões ou impor sua própria visão de mundo do que em apoiar de fato. É comum ouvir essa frase em contextos onde a pessoa tenta convencê-lo a mudar algo que na verdade não incomoda você, mas incomoda ela. Por exemplo, alguém pode criticar seu estilo de vida, suas escolhas profissionais ou até seus relacionamentos, sempre com o pretexto de que só quer o seu bem. No fundo, a frase é usada para amenizar a resistência, mas a intenção é impor críticas sem assumir a responsabilidade. Pessoas verdadeiras demonstram querer o seu bem em atitudes, não em declarações repetitivas. Quando a frase aparece como introdução para uma crítica que fere sua autoestima, é sinal de falsidade. O terceiro exemplo é: "Pode confiar em mim, eu nunca contaria para ninguém." Essa frase é um clássico das pessoas falsas, especialmente porque serve como uma isca para obter informações. Muitas vezes, quem a usa não tem a intenção de guardar segredo, mas sim de conquistar sua confiança para que você revele detalhes da sua vida. Depois, esses mesmos detalhes acabam sendo usados em conversas com terceiros, seja como fofoca, seja como forma de manipulação. É importante observar que quem é realmente confiável não precisa insistir tanto em dizer que você pode confiar, porque sua postura já transmite segurança. Quando alguém repete insistentemente essa frase, pode estar, na verdade, tentando mascarar sua indiscrição. A confiança não é conquistada com promessas verbais, mas com a experiência de confidências respeitadas ao longo do tempo.
Pessoas falsas usam essa frase para abrir brechas e depois explorar as informações a seu favor. A quarta frase recorrente é: estou falando isso para o seu próprio bem. Embora se pareça com a segunda frase, aqui a ênfase é diferente. Trata-se de uma justificativa para críticas duras, julgamentos e até ataques velados. A pessoa falsa utiliza essa expressão como escudo para se proteger de qualquer reação negativa. Com ela, tenta inverter o papel. Em vez de parecer crítica ou maldosa, assume a posição de alguém preocupado e generoso. Porém, o objetivo real é diminuir você, reforçar inseguranças ou minar sua confiança. É comum em situações em que a pessoa quer criticar sua aparência, seu trabalho ou suas escolhas, mas não deseja ser vista como ofensiva. O problema é que, ao se esconder atrás dessa frase, ela transmite a falsa impressão de cuidado, quando, na verdade, está apenas disfarçando um comentário maldoso. Quem realmente se importa escolhe palavras construtivas, evita julgamentos desnecessários e não precisa de frases de defesa para justificar sua preocupação. O quinto exemplo de frase típica é: você sabe que pode contar comigo. Somos como irmãos. Essa declaração exagerada é muito comum no discurso de pessoas falsas, que querem acelerar um vínculo. Comparar uma relação recente com laços familiares profundos é uma forma de criar proximidade artificial. O objetivo é fazer você acreditar que existe uma conexão mais forte do que realmente existe, facilitando o acesso à sua confiança, às suas emoções ou até aos seus recursos. Pessoas sinceras não precisam recorrer a comparações extremas para demonstrar afeto. Elas deixam que a convivência construa esse vínculo naturalmente. Já pessoas falsas utilizam esse tipo de frase como estratégia para manipular, fazer você se abrir mais rápido ou sentir uma obrigação emocional de retribuir a suposta proximidade. Quando alguém apressa esse nível de intimidade com frases prontas, é sinal de que a relação não está sendo construída de forma autêntica, mas sim fabricada para algum tipo de interesse. A sexta frase muito comum é: eu jamais faria isso com você. Essa é uma tentativa de blindagem moral. Pessoas falsas usam essa expressão para se diferenciar dos outros e criar a imagem de lealdade inquestionável. O problema é que, na prática, justamente aquelas que mais repetem essa frase são as que acabam fazendo exatamente aquilo que negaram. É como se fosse uma forma de antecipar desconfianças e anulá-las antes que surjam. Essa frase aparece, por exemplo, em situações de competição, ciúmes ou conflitos. A pessoa pode garantir que nunca falaria mal de você, mas pouco tempo depois é flagrada fazendo comentários negativos. O excesso de promessas absolutas é um alerta, pois seres humanos são falhos e, inevitavelmente, podem errar. Quem é verdadeiro não precisa negar categoricamente algo o tempo todo, porque suas atitudes consistentes já comprovam sua lealdade. Quando alguém insiste em afirmar o que nunca faria, é importante observar se as ações realmente correspondem ao discurso. Por fim, a sétima frase que denuncia falsidade é: pode falar, eu não vou julgar você. Essa expressão parece encorajadora, como se oferecesse um espaço seguro para desabafar. Mas, muitas vezes, pessoas falsas usam justamente essa frase para colher informações pessoais e depois usá-las como munição em julgamentos ou fofocas. A ironia é que, apesar de prometerem não julgar, são as primeiras a criticar ou a compartilhar detalhes confidenciais com outras pessoas. Essa frase é especialmente perigosa porque apela ao desejo humano de ser aceito sem julgamentos. Ao ouvir isso, muitos se sentem à vontade para se abrir, acreditando que não serão criticados. Porém, em ambientes de falsidade, essa abertura se transforma em vulnerabilidade. O verdadeiro não julgamento não precisa ser anunciado. Ele é percebido pela postura empática, pelo silêncio respeitoso e pela ausência de críticas posteriores. Quando alguém reforça demais que não vai julgar, desconfie, pois pode ser justamente o contrário. Essas 7 frases formam um padrão recorrente no comportamento de pessoas falsas. Embora isoladamente possam não significar nada, quando se repetem de forma constante e acompanhadas de outros sinais de incoerência entre palavras e atitudes, tornam-se fortes indícios de falsidade.
É fundamental compreender que pessoas falsas muitas vezes dominam a arte da comunicação persuasiva, usando palavras para criar uma imagem de proximidade, apoio e lealdade que não existe. O exagero, as promessas absolutas e a repetição insistente dessas frases são recursos comuns. Já pessoas genuínas, em geral, não fazem grandes declarações, porque sabem que confiança, amizade e lealdade se provam com atitudes diárias, não com discursos prontos. Reconhecer essas frases e compreender o que está por trás delas é um passo importante para desenvolver inteligência emocional e se proteger de relações superficiais. Isso não significa que você deva desconfiar de todos que usam essas expressões em algum momento, mas sim que deve observar a constância do comportamento. Quando essas frases se repetem frequentemente e não encontram respaldo nas atitudes, é hora de questionar a autenticidade da relação. Proteger-se de pessoas falsas é essencial para manter sua autoestima, preservar sua energia emocional e construir vínculos verdadeiros. Estar atento à linguagem usada ao seu redor é, portanto, uma forma prática de identificar quem merece permanecer na sua vida e quem apenas finge proximidade para benefício próprio. E agora eu quero saber de você. Dessas frases que eu comentei aqui, qual delas você já ouviu de alguém e percebeu que era pura falsidade? Conta nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas também. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor como identificar pessoas falsas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre psicologia, comportamento humano e desenvolvimento pessoal.